Vou te falar uma verdade, falar bonito cansa. Às vezes eu só queria ser compreendida sem precisar performar tanto. Esse é o mal da nossa era digital. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou Janaína Ferreira, uma assistente social apaixonada por comunicação não violenta especificamente. Esse é o canal onde você vai me ouvir falar muito sobre isso, sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, sobre comunicação, sobre vida, sobre um monte de coisa. Se você chegou aqui de paraquedas, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo e curte esse vídeo. A sua ação mais importante é curtir o vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e mande para mais pessoas, para que esse conteúdo transforme mais vidas. Eu conto com você para me ajudar nesse trabalho, tá bom? Então, bora pro conteúdo de hoje. Tem dias que eu me pego demais pensando no que eu vou dizer. Eu penso na melhor entonação, eu penso nas palavras, na forma mais leve de expressar o que eu sinto, porque eu sei que se eu errar uma vírgula, talvez alguém diga que eu fui grossa, que fui intensa demais, que fui emocional demais, e essa régua ela é invisível, mas ela pesa. É como se a minha fala sempre tivesse que ser medida, lapidada, polida, estratégica. Como se para eu ser ouvida, eu precisasse embrulhar o meu sentimento num papel de presente para que ele fosse mais agradável de ser recebido pelas pessoas. Só que tem hora que cansa demais. Essa forma da gente falar bonito para não agradar vem de um histórico, falando aqui para mulheres principalmente, vem de um histórico de submissão, vem de um histórico de silenciamento. E muitas vezes, por mais que eu tenha rompido muitos padrões, esse padrão ainda me pega muitas vezes com algumas pessoas específicas. Porque eu já fui tão taxada de ser grossa, de ser a histérica, de ser a pessoa que arrogante. Eu já fui taxada de tanta coisa que eu acabei desenvolvendo um mecanismo de autodefesa e autoproteção de falar, embrulhar a minha fala de um jeito mais degustável para os outros. Só que isso cansa, minha gente. Cansa demais performar esse lugar de uma polidez, de uma perfeição que não nos cabe, não cabe a ninguém. Porque, na verdade, o que eu quero não é impressionar. Eu só quero ser compreendida. Eu só quero dizer o que eu penso. Eu só quero ser eu mesma. Eu quero poder dizer isso me machucou sem parecer frágil demais. Quero dizer eu não gostei disso sem precisar justificar em um TCC inteiro, entende? Eu quero falar o que eu penso sem que isso seja um motivo para afastamento das pessoas. Sem que isso seja um motivo para um afastamento ou julgamento das pessoas. E por muito tempo eu achei que o problema era a forma como eu falava. E aí o que aconteceu? Eu estudei, refinei, melhorei a forma como eu falava e falo, aprendi técnicas, respirei antes de falar, muitas vezes, mas mesmo assim ainda me sinto exausta. Porque o problema não é só o que eu falo, é o lugar de onde o outro me escuta. É o quanto essa pessoa está disposta a me acolher sem me exigir perfeição. E sabe o que é mais cruel? É que essa pressão por falar bonito quase sempre, recai sobre nós, mulheres, né? Mães, mulheres, filhas, que sempre tivemos que adaptar a nossa fala para se adequar ao ambiente, para se adequar às relações, para se adequar às autoridades, a se adequar aos afetos e aos limites alheios, passando por cima dos nossos limites. A gente foi treinada para ser cuidadosa com as palavras, mas ninguém nos ensinou a ser cuidadas ao falar. Me vem muito na cabeça a imagem da Luana Piovani. Você deve conhecer essa figura emblemática. Ela é uma figura polêmica na essência porque ela sempre diz o que ela pensa. Ela diz o que ela acredita. Talvez você discorde da forma como ela fala, e aí vem o discurso que eu estou dizendo aqui para vocês, o lugar de onde o outro escuta o que ela diz, a forma como a gente foi educada a falar, e por que é tão dissonante a forma como ela fala da forma da maioria das mulheres. Ela ocupa esse lugar de uma resistência que conseguiu o lugar de fala e que usa esse lugar de fala com propriedade, enquanto a maioria de nós ainda fica se mantendo nesse lugar de subserviência, calando a nossa voz, calando a nossa essência, calando as nossas vontades, nossos desejos. A Luana Piovani, eu acredito que
ela poderia sim usar da CNV para melhorar ainda mais a forma como ela se comunica. Mas se ela não quiser, ok, tá tudo certo. Não tem nada de errado ela falar o que pensa, ela falar o que ela acredita. Se ela não agride outros, se ela não ofende o outro de uma forma que seja até criminosa, né? Porque a gente sabe que pela nossa fala sai muita coisa, inclusive ofensas racistas. Se ela não está nesse lugar, então tudo bem ela falar o que ela pensa. Tá tudo certo. Eu, se não gosto, se não quero ouvir, eu me retiro. Mas eu não vou silenciar uma mulher que conseguiu um espaço de fala, um lugar de fala, ok? A comunicação não violenta, ela me ensinou que a nossa fala, ela não deve ser perfeita, ela não precisa ocupar esse lugar da perfeição, ela precisa atingir o objetivo dela, que é gerar conexão com as pessoas. A CNV, ela nos ensina que comunicar com empatia não significa se moldar o tempo inteiro. Então, a Luana Piovani, se usasse da CNV, ela não precisaria mudar o tom de voz, ela não precisaria mudar a forma, os gestos, as expressões que ela fala. Ela poderia usar da comunicação dela como ela usa, de uma forma objetiva, clara, e respeitosa e empática. Não é sobre performar uma outra pessoa. A autenticidade é você assumir quem você é. Mas essa autenticidade, ela não precisa estar desconectada da gentileza. E é aqui o ponto-chave, o pulo do gato. Eu posso dizer o que eu sinto, eu posso falar o que eu quero e mesmo assim ser respeitoso com o outro. Agora, se o outro está num lugar de indisponibilidade para me ouvir, ele vai entender o que eu falo da forma como ele quiser. Aí já não é um problema meu. E aí, minha gente, a gente precisa bancar. Eu preciso bancar o que eu falo, eu preciso bancar quem eu sou, eu preciso bancar os meus desejos, as minhas necessidades. Porque se eu não bancar, eu vou continuar nesse lugar de subserviência, nesse lugar de baixar a cabeça, de calar a minha voz. Eu já caí em algumas armadilhas desse tipo, de por ensinar CNV, de por falar sobre CNV, as pessoas esperarem perfeição de mim. Esperarem uma fala muito polida, muito cheia de frufru. E não, eu sou direta, eu sou clara e objetiva. Então as pessoas não estão preparadas para me acolher no lugar que eu estou e no lugar que eu sou. Muitas vezes eu me incomodei com isso, muitas vezes eu me entristeci, muitas vezes eu tomei para mim como eu sendo o problema. Hoje não mais, porque cansa, mais uma vez, cansa performar um personagem perfeito que eu não sou. Cansa eu dizer aqui, olha minha gente, faça isso, faça aquilo, porque eu faço dessa forma. Só que, na verdade, quando eu desligo a câmera, eu também cometo erros. Então, para não cair nessa contradição que eu não gosto, que não sou eu estou aqui deixando claro que, sim, eu cometo erros e, sim, eu sou direta e objetiva e, sim, eu falo dessa forma, nesse tom de voz. Eu não preciso que você me aceite. Eu só preciso ser respeitada no meu lugar. E é esse o convite que eu te faço. Compreender alguém não exige que ela seja impecável o tempo inteiro. Exige presença, escuta, disponibilidade real de entender o outro. Então, sim, falar bonito cansa, mas se comunicar com verdade liberta. E se você tem essa dificuldade, assim como eu tinha, eu te convido a dar uma olhada no meu e-book Como se expressar sem culpa, que lá eu te mostro como aplicar a CNV na prática, colocar limites sem dificuldade, como dizer um não de forma empática e respeitosa, de como você aprender a usar a sua voz de uma forma propositiva e satisfatória para você mesma. O link está aqui na bio, eu te convido a clicar, olhar e aproveitar esse conteúdo que foi feito com muito carinho para você. E deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se você também já tentou performar essa fala bonita e já se sentiu muito cansada, exausta por isso. Você tem o direito à liberdade, você tem o direito de deixar a sua voz fluir como ela é, certo? Sem precisar ofender ninguém. Um cheiro e até o próximo vídeo.